Vamos falar sobre a Revolução Francesa. Já ouviram falar da França, né? A capital da França é Paris, a cidade mais visitada do mundo, né? Com alguns pontos turísticos assim muito importantes, como, por exemplo, a Torre Eiffel, o Museu do Louvre, né? O Palácio de Versalhes e assim por diante, né? O Arco do Triunfo. Então, aqui eu coloquei uma imagem antiga, né, de Paris, destaquei aqui esse prédio, que é a chamada Bastilha de Paris, certo? Então, lá na França vai ter uma revolução, em 1789, que vai marcar a época contemporânea. Então, a partir dos desdobramentos dessa revolução, é que nós vamos ter, vamos receber grandes influências desse momento aí, certo? Então, vai se configurar melhor a época contemporânea. Preste atenção aqui, ó, que eu vou falar um pouco desse negócio aqui no decorrer das aulas, tá bem? Aí, ó, a Bastilha, né, aqui uma Paris antiga, certo? Bom, a França, lá por volta de 1789, 1788, né, nessa época aí, ela passava por vários problemas, certo? Problemas que existem em vários lugares, em todas as épocas. Eles vão tentar buscar diante dos problemas, vão tentar buscar uma forma de resolver, certo? E essa busca, essa tentativa de resolver os problemas vai gerar essa grande revolução. A Revolução Francesa foi marcante por suas novas ideias no campo dos direitos, da política, certo? Então, vamos ver um pouquinho sobre esses problemas que a França enfrentava. Olha, problemas que nós conhecemos aqui no Brasil: violência, desemprego, miséria, analfabetismo, certo? Muita gente passava fome, o preço dos alimentos era muito alto. E aí, o grande problema era justamente a desigualdade. A desigualdade era também do ponto de vista dos direitos, porque a França ainda era marcada por uma organização social que tinha origem ainda na Idade Média, então havia os privilégios para aquelas pessoas da nobreza e tudo mais, certo? Então, a França vai enfrentar essa situação e vai tentar resolver esses problemas. Naquele período, a França estava dividida de uma forma diferente, assim, estava organizada por grupos, o que eles chamavam de estados. Havia os 3 grupos principais, os 3 estados gerais. O primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. Vocês já estão vendo aí pela figura que 2 estados se dão bem, né, que é o primeiro estado e o segundo estado, e um terceiro estado é quem aguenta o peso da sociedade nas suas costas, certo? O primeiro estado é formado pelo clero, as autoridades da igreja, certo? Sempre lembre isso. Eles possuíam terras, cargos, prestígios, privilégios, não pagavam impostos, e eles compunham 1% da população. O segundo estado era a nobreza. Eles também tinham cargos, também tinham terras, também tinham privilégios, né? Também não pagavam impostos, e vivia das rendas que cobravam dos camponeses, vivia dos impostos que cobravam do terceiro estado. E o terceiro estado, que compõe a maioria da população, 97%, é formado por camponeses, pela burguesia, pelo grupo chamado de sans-culottes, que são os artesãos, os trabalhadores das áreas urbanas, certo? Então, vocês vejam que o terceiro estado, que é a maioria da população, é o que sofre, que eu mostrei para vocês nessa imagem aqui, ó, que é esse que está representado por esse velhinho aí que está levando os 2 outros nas costas, certo? Então, essa era a realidade da França naquele período, e é diante disso que o pessoal vai agir, certo? Do ponto de vista político, a França adotava o antigo regime. Significa dizer que a França era governada por um rei que tinha todos os poderes absolutos. E ele usava esse poder para oprimir as pessoas, ninguém podia criticar o rei, porque poderia ser preso. Lembra daquela prédio lá que eu mostrei para vocês, a Bastilha? Então, a Bastilha era uma espécie de prisão para os inimigos políticos do rei. Não havia liberdade de expressão, não havia liberdade econômica, certo? Então, resumindo, a situação era a seguinte: um rei muito opressor, numa sociedade onde um grupo pequeno vivia bem, no luxo, com muitos privilégios, e a maioria vivia em péssimas condições de vida, pagando altos impostos e até mesmo passando fome. Essa era a realidade da França naquele momento, certo? Eles também tiveram alguns problemas climáticos, né? As colheitas foram muito mal, tiveram grandes problemas, então havia um clima realmente muito tenso.
E o que foi feito diante dos problemas, certo? Eles tinham que fazer alguma coisa. O rei foi pressionado a convocar uma reunião. Essa reunião fazia muito tempo que o rei não convocava, que era a reunião dos representantes dos 3 estados gerais, né? Além do rei, além do primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, né? Os representantes desses 3 estados, o rei, a família real e mais alguns. Nessa reunião, cada estado tinha direito a um voto. Então veja, aí tem um problema, hein? Quando alguém apresentava uma proposta para resolver os problemas da França, a votação sempre ficava 2-1. Você já percebeu por quê? Olha, o primeiro estado e o segundo estado sempre votavam juntos, eram aliados. Então era uma votação em que a minoria vencia. Interessante, né? Então, 97% da população tinha direito a um voto e 3% tinha direito a 2 votos. E essa era a grande injustiça, essa era a grande questão lá na França. E aí os deputados, né, porque os representantes dos 3 estados eram chamados também de deputados, os deputados do terceiro estado vão fazer o quê? Certo? Eles vão reivindicar o direito de votação por cabeça, por pessoa, porque aí, né, eles seriam maioria, certo? Essa reunião, você já deve estar pensando, né, ela não vai dar em nada, porque essa votação por cabeça não vai para frente. As coisas foram ficando assim tensas e terminou que o rei mandou os deputados do terceiro estado se retirarem da reunião. Mas eles não saíram. Aí ficou mais tenso ainda, né? E o rei tentou, né, prender esses deputados, mandou prender os deputados. Eles se retiraram, esses deputados se retiraram para um outro local e lá decidiram que, como representava a maioria dos franceses, iriam criar novas leis e iriam mudar algumas coisas. Então, eles declararam-se em Assembleia Nacional, certo? E decidiram criar uma Constituição para a França, porque nesse período aí, as leis na França não eram escritas, então era a palavra do rei que valia, certo? Do jeito que o rei queria. Aí vem, como eu disse para vocês, a parte mais emocionante. Olha, as coisas começam a piorar um pouco para o rei. Quando os deputados se reúnem para criar essas leis escritas, né? Aí é quando o momento que o povo vai também para as ruas. Lembra que o povo passava fome, dificuldades e tudo mais? Então, esse pessoal, vendo a movimentação já dos representantes do terceiro estado, eles também vão para a rua, para as ruas, né? As pessoas começam a saquear os depósitos de armas e alimentos, invadiram e tomaram a Bastilha, porque a Bastilha era uma prisão para aqueles que criticavam o rei, mas também lá tinha armamentos guardados, armazenados. Então o pessoal corre para lá, certo? Esse é o ano de 1789, quando começa a Revolução Francesa. Essa movimentação da população, ela também ocorre nas propriedades rurais, né? O pessoal invadindo as casas dos nobres. Então, há realmente um clima para revolução. Aí vocês vejam aquela imagem, né, da Revolução, da Bastilha, certo? Na época da Revolução. Olha, é uma curiosidade. Vocês estão vendo esse prédio aí, dá para vocês compararem o tamanho desse prédio em relação à altura das pessoas. As pessoas botaram isso aí abaixo, simplesmente começaram a cavar com as próprias mãos, tirando tijolo por tijolo, foram derrubando, detonaram esse prédio todinho. Imagina, certo? Bom, e aí os problemas da França foram resolvidos, né? Claro que não, de uma hora para outra assim não se resolve os problemas. A Revolução vai demorar uns 10 anos e muita coisa vai acontecer ao longo desse período, certo? Então, lembra que eu falei para vocês, né? Os deputados se retiram para um outro local e lá decidem que vão representar a maioria dos franceses e vão criar novas leis, né? Então, que eles se declaram Assembleia Nacional. A partir desse momento, surge a chamada Assembleia Nacional Constituinte e a França passou a tomar algumas decisões importantes. Nessa Assembleia Nacional Constituinte, passou a tomar algumas decisões importantes, certo? Bom, os deputados do terceiro estado vão realmente, digamos assim, né, começar a mandar um pouco, vão governar um pouco ali, vão limitar o poder do rei, né, e é lógico que o rei vai detestar isso aí, certo? E nós vamos ver que o rei vai também tomar providência. Mas vamos primeiro ver o que os deputados fizeram. Qual foram as medidas iniciais assim, que eles tomaram? Acabar com a servidão, que era um sistema que vinha lá da Idade Média ainda. Os dízimos, os privilégios do clero e da nobreza também foram suspensos, né? E nesse momento,
acontecimentos mais importantes da Revolução Francesa foi justamente a aprovação da chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, reconhecendo os direitos de todos à liberdade, à segurança, à propriedade, à igualdade diante da lei e a resistir em situação de opressão. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 que vai, né, nortear muitas legislações a partir daí em todo o mundo, certo? Então vai ser uma referência e ela continua sendo referência até hoje. Mas olha, preste atenção, né? Você pode estar dizendo, legal, então a França naquele momento, né, eles conquistaram direitos iguais e tal. Mas preste atenção mais uma vez. Os direitos eram para os homens e cidadãos, então não eram para as mulheres. Eu gosto de observar isso, né? Porque as mulheres participaram da Revolução, mas elas foram excluídas na hora dos direitos. Então, a luta vai continuar para as mulheres, né? Mas naquele momento elas não foram contempladas com os seus direitos. A partir daquele momento ali em que a França tem uma constituição, tem leis escritas, então ela passa a ser agora uma monarquia constitucional. Por quê? O rei governa, mas tem seus poderes limitados. O rei, lógico, vai odiar isso, certo? Bom, nesse momento aí, uns foram beneficiados, né? Mais gente pôde votar, por exemplo, né? Vocês viram que acabou a servidão, veio a liberdade de expressão, mas o pessoal da igreja e os nobres, esses perderam os bens e perderam os privilégios e não vão gostar nem um pouco dessa situação, certo? Preste atenção que eles vai ter uma revanche aí. Bom, e o povo? Os camponeses, artesãos, operários, mulheres, esses participaram de votação? Não, ainda não. A luta vai continuar. Lembre que eu disse para vocês que essa é uma revolução que vai durar uns 10 anos e ela tem fases diferentes, certo? Bom, e aí o rei? O que aconteceu com o rei a essa altura aí? Olha? As mudanças todas não agradaram ao rei, certo? Que resolveu fugir em busca de ajuda. O rei fugiu, certo? Foi o seguinte, gente. O rei fugiu, mas foi pego no flagra e foi preso, certo? Então agora, né? Porque o rei estava indo para onde? Estava indo para um país vizinho, pedir para aquele outro país vizinho viesse em socorro da França, invadisse a França, acabasse com os revolucionários, para que ele voltasse a governar como rei absolutista. Olha aí o projeto do rei qual era. Então, só que ele foi pego, né, de surpresa, e aí foi preso, e a França fica sem um rei. Quem é que vai governar a França agora sem um rei? Ela passa a ser governada por um grupo de 750 deputados que foram eleitos por voto de homens, certo? Importante só de homens mesmo, não de mulheres, como eu já expliquei. Esse grupo é o que vai ficar sendo conhecido como Convenção Nacional. A França vai ser declarada uma república na França e esse vai ser o ano de 1792. A Convenção Nacional, como eu disse, era um grupo de deputados que foram eleitos e eles estavam divididos em outros grupos menores. E esses grupos tinham ideias diferentes. Os grupos principais eram os girondinos, que representavam os burgueses ricos em geral, né? Não queriam o povo na Revolução, só gente de classe média e rica votava e, portanto, era um voto censitário. O outro grupo era o dos jacobinos, esses representavam a pequena burguesia, os pobres, profissionais liberais, intelectuais e tal, né? Para os jacobinos, todos os homens pobres ou ricos podiam votar, então eles defendiam o voto universal, e o povo também podia participar da Revolução, eles contavam com essa participação popular. Havia ainda os chamados cordelieres, né, que eram os mais radicais, e havia um grupo chamado de planície, né, um grupo que nem era carne, nem era peixe, digamos assim, certo? Agiu conforme os interesses, ora iam para um lado, ora iam para outro, então para onde o vento fosse, eles iam também, dependendo das circunstâncias que fosse melhor. Gente, e o rei está preso ainda? O que aconteceu com o rei a essa altura, certo? A convenção vai debater sobre a situação do rei por um tempo aí, um mês praticamente, certo? E aí 90% dos deputados vão declarar o rei culpado por aqueles planos de querer fugir, de buscar ajuda fora da França, né, pela tentativa de fuga e tudo mais. E o resultado é que o rei vai ser condenado à morte e vai morrer guilhotinado, certo? Em praça pública. Vocês lembram, não sei se vocês conhecem esse instrumento da guilhotina, né? Essa estrutura de madeira aqui, ó, tem uma lâmina aqui no alto, e aí bota o cara aqui, ó, deitado, e a lâmina desce e tchac, corta a cabeça, né, do indivíduo que tiver aqui. Então, fizeram lá um grande espetáculo. Isso aqui vai assustar terrivelmente
a França, né, ou não só a França, mas toda a Europa, certo? E a partir desse momento, aí a França vai ter um outro momento, a revolução vai continuar, e eu vou deixar esse momento para falar para vocês numa outra aula, tá certo? Então, aquele abraço.